Canal Gamera ou Gamera, né? Destruindo grandes franquias. Caralho, medo, tá? Medo. Mas vamos lá. Cara, qual franquia será que vai ter aqui, hein? De todas as diferenças entre o mundo dos jogos e o do cinema Cyberpunk, ou da né? música, o que mais me causa Pá. sofrimento é o fato de que eu não tenho como saber os últimos babados da vida amorosa do criador de Minecraft. Caralho, calma lá. Essas pessoas não são celebridades do mesmo jeito que atores ou músicos são. Não só por causa do simples número de artistas por trás de um videogame, mas porque, muito raramente, eles aparecem de forma direta no produto final. E por causa disso, é muito difícil se tornar uma cara conhecida na indústria de jogos. Com exceção, é claro, por Hideo Kojima. Ah, Sou um grande fã do Kojima, seu né? trabalho, tá? Fala dele. Você já comeu muito churrasco? Porque ainda tem mais pra comer aqui, viu? É o quê? Que legal. Kojima é o Brad Que? Pitt e a Angelina Jolie do mundo dos videogames. Um artista tão associado à sua arte que o Metal Gear sem o Kojima seria como um leite com chocolate sem leite nem chocolate. Um Oxi. copo vazio chamado Metal Gear Survive. Desde os primórdios da série em 85, o único diretor, pelo menos dos jogos principais, tinha sido ele. E isso não é algo nem um pouco comum. Mesmo mega sucessos como Assassin's Creed costumam passar por inúmeras mentes criativas ao longo dos anos. Na verdade, Assassin's Creed passou por nada menos que 15 diretores diferentes. Foi 15, essa cara? consistência em E visão é tudo artística igual? e Um paixão ao outro? pessoal Calma lá, que né? tornou Metal Gear em uma das maiores franquias da indústria e junto com ela, Kojima em um dos nomes mais respeitados, conhecidos e, claro, mais valorizados, especialmente dentro da Konami. Agora, eu podia passar Grande horas Konami. aqui contando toda a história da Konami, que fez dela tão lendária quanto. Mas o importante Pô, mas é eu vou te como a falar, empresa Konami sumiu, decidiu né? simplesmente pegar todas as páginas dessa história e limpar a sua bunda. Konami Porque, de sumiu, né? repente, Parou de por fazer volta jogo, de né? 2015, ela começou a cagar ouro. A Konami percebeu que havia muito mais dinheiro para se conseguir em jogos para celular. Esses não eram só É por projetos isso, né? muito mais baratos que os grandes e caros jogos de console que ela vinha fazendo, mas o potencial do seu retorno era infinito. Claro, não era todo mundo que estava disposto a pagar, mas aqueles que estavam não paravam nunca mais. Eles eram Eita. conhecidos como baleias. E Calma algumas lá, dessas pô. baleias já valiam mais que os milhões dos seus leais e antigos fãs. Valiam mais que o próprio Kojima. A lenda diz que ele percebeu as mudanças que estavam acontecendo e logo depois de finalizar Metal Gear 5, fez a famosa demo PT como forma de protesto e uma tentativa de salvar o seu emprego. Ele queria mostrar que por mais popular que essas plataformas estivessem se tornando, as pessoas ainda tinham um interesse, ou melhor, a paixão por jogos de qualidade que valia muito mais que uma rápida distração no seu celular. E ele conseguiu. PT se tornou uma lenda entre os jogos de terror. Por algumas semanas em 2014, ele PT. era a Nunca nem única ouvi falar, coisa que velho. qualquer um conseguia falar. PT? Mesmo O que é sendo, PT? no final, Companheiro. nada mais que uma demo, ele foi e ainda é considerado um dos melhores jogos de terror já feitos. Nunca nem A coisa vi. é que ele fez tudo isso sem contar pra ninguém dentro da Konami. O Kojima e o seu time Nunca nem ouvi desenvolveram falar, a demo pô. em segredo com parte do orçamento de Metal Gear 5 e a Konami não ficou nem um pouco feliz com isso. E é aí que as minhas preces finalmente foram ouvidas. O drama pra colocar todos os outros dramas no chinelo foi o infame Kojima versus Konami. Eita. Feio, complicado, polêmico e simplesmente maravilhoso. Ué, É claro que todo mundo ficou do lado do Kojima. Tudo que a Konami podia ter feito de errado, Que isso, ela pô? fez. Primeiro, ela tirou o nome dele de tudo que era relacionado a Metal Gear. Nossa, Do que site, otária. do Twitter e Que de todos otária. os materiais de promoção. Que Depois, otária. ela começou a tratar ele quase como um criminoso. Alguns anos antes, ele era o vice-presidente da Konami. E Que agora, isso, o seu porra? acesso à internet tinha sido cortado, assim como o telefone e e-mail. Que Durante isso, o The porra? Game Awards de 2015, Metal Gear 5 ganhou o prêmio de melhor jogo de ação e aventura. E na hora da premiação, o apresentador insistiu em informar pra todo mundo que o motivo da ausência do Kojima era que os advogados da Konami proibiram ele de ir. A Konami, naturalmente, foi vaiada. Eita, Até o vai vencedor tomando. do Oscar, Guilherme Del Toro, tweetou "Fuck Konami" e esse virou Guilherme o Del slogan Toro não é oficial o do da filme, né? Faz os filmes?
Ah, velho, mas a Konami E é do braba, outro velho. lado, tudo que o Kojima teve que pena, fazer né? foi beber as lágrimas da Konami em uma xícara e a internet foi a loucura. No final, ele conseguiu uma nova casa bem rapidinho, abriu seu próprio estúdio e continuou fazendo os jogos estranhos que Mano, ele queria esse fazer. jogo aí, Já a caralho, Konami, aquele mesmo jogo com lá, né? toda essa publicidade negativa, E aí, Ale? acabou conseguindo o Tudo que ela tranquilo? queria, os direitos do nome Metal Gear. E ela ia se certificar de ordenhar essa vaca morbidamente obesa até o último centavo. Então, eles começaram fazendo um caça-níquel de Metal Gear. E aí Meu eles Deus. pegaram uma espingarda e atiraram na cabeça dessa vaca com Metal Gear Survive. Meu Ninguém Deus. esperava que o mesmo nível de qualidade fosse mantido, mas meu Deus do céu, a Konami nem tentou. A base do jogo era Metal Gear 5, dos Pô, não mapas, me as julga. mecânicas, mas ao invés Não de me uma julguem, mas eu nunca joguei Metal Gear na minha vida. O único que eu joguei é o Solid Revenger, tá ligado? O cara da espada. Metal Gear eu nunca nem vi, velho. boa história, Peço perdão, missões né? Vivo numa interessantes, caverna, o jogo era provavelmente. focado em uma única coisa: recursos. Como o seu título mesmo diz, esse é um jogo de sobrevivência. Você precisa coletar água, comida, suprimentos e até oxigênio para sobreviver. E quando Caralho. você não estiver cutucando os novos inimigos super criativos, zumbis, através de cercas, você Ué. vai passar o resto do seu tempo farmando esses recursos. É claro que nada disso tava lá pra tornar o jogo mais divertido, porque, confia em mim, não tornava. Mas pra suportar todo esse mercado de microtransações que a Konami tanto gostava, a maioria das coisas usavam Kuban Energy pra serem Kuban feitas, e a ideia Energy. era que você cansasse de passar horas a fim coletando ela e comprasse um dos seus boosts pagos, que duravam de 1 a 60 dias. Ai, e aí caralho. tinha o seu sistema de salvamento para Nossa, conseguir que mais de um scam, espaço, velho. algo que era comum e esperado scam, em qualquer hein? outro jogo. Aqui você precisaria gastar mais $10. Que Foi uma scam, hein? tentativa de juntar o lucrativo sistema de Isso aqui jogos dá- de celular dá BO com hoje em uma dia, das não, velho? maiores e mais antigas franquias de videogames. Foi um completo desrespeito e no final um fracasso para Konami. Enquanto os números de vendas nunca foram revelados, no relatório de ganhos daquele ano, ela se gabou das fortes performances dos seus jogos mobile e de Pro Evolution Soccer, mas na hora de Nossa, falar irmão. sobre Survive, ela só disse que ele foi lançado. Até onde eu sei, essa foi a sua Que morte absurdo, hein? definitiva. Infelizmente, não foi uma morte digna, mas uma morte gananciosa. É o que acontece quando o produto domina totalmente a arte. Essa é, talvez, a maior causa da decadência de grandes franquias. Mas não é exatamente o que aconteceu Loot com box é Mass proibido Effect hoje em dia, não? Andromeda. Que isso? Que porra é aquela? Andrômeda? Mesmo muito mais nova que Metal Gear, a trilogia original de Mass Effect foi incrivelmente consistente na sua qualidade. Todos os 3 jogos foram lançados durante a 7ª geração e com cada nova iteração, o foco foi de evoluir ao invés de inovar. O tempo de desenvolvimento foi gasto com a história e os personagens, e isso fez dessa série uma referência em RPG e tornou seu estúdio, a BioWare, em um dos BioWare. grandes nomes da indústria. Agora, Tá. no 4º jogo, Caralho, as coisas F, que foram isso? um pouco É o Toretto. diferentes. Esse era o primeiro Mass Effect na nova geração e tinha a responsabilidade de dar início a uma nova trilogia. Por isso, desde o começo, esse era um projeto extremamente ambicioso. A ideia era focar no que o primeiro jogo tinha falhado. A ideia de explorar uma Meu Deus. galáxia com centenas de planetas, cada um com a sua própria vegetação. Isso aí é o que recursos e o vida Other animal. Uma Worlds, ideia né? É o muito Other Worlds parecida que faz? com um outro jogo de ficção científica chamado No Man's Sky. No Pra Man's alcançar Sky, essa é meta, verdade, Os confundi. dois usariam métodos No Man's muito Sky. parecidos. Um algoritmo que gerasse processualmente esses elementos para criar um universo com uma escala que seria impossível de se fazer à mão. Viajei, Agora, no final, No Man's Sky foi extremamente criticado por todos os problemas Igual, que né? resultavam desse método. Mas antes disso, esse pequeno jogo independente estava sendo visto como o jogo mais aguardado de todos os tempos. Era meio ridículo. Mas, para os desenvolvedores da BioWare, essa era a confirmação de que eles tinham um bilhete de loteria premiado nas suas mãos. A Ah, mesma velho, sei ideia, lá. mas com os recursos de um verdadeiro jogo AAA. E é aí que o primeiro problema apareceu. Meu amigo. Depois de muito tempo trabalhando em um protótipo, eles finalmente conseguiram algo que funcionava. Você podia pousar nos planetas, pegar o seu veículo e dirigir por lindas vistas e quebrar o seu maxilar de tanto bocejar pelo quão chato tudo isso era. Como um Caralho. dos desenvolvedores mesmo disse,
Agora, imagina repetir isso por mais centenas ou até milhares de vezes. Mas esse nem era o maior dos seus problemas. Durante essa época, a dona da BioWare, a EA, fez a decisão de usar o seu próprio motor gráfico em todos os seus estúdios. Caralho. Esse motor se chamava Frostbite e tinha sido desenvolvido pela DICE para fazer jogos da franquia Battlefield. Obviamente, ele era capaz de criar jogos fantásticos, contanto que esses jogos se chamassem Battlefield. Para fazer um RPG em terceira pessoa, muitas coisas básicas simplesmente não existiam. Coisas como inventário, companheiros na sua party e animações faciais. Enquanto boa parte do tempo nos primeiros jogos tinha sido usada para criar novas histórias, virou uma dessa coruja, vez ela foi gasta desenvolvendo do zero ferramentas Virou uma fundamentais coruja, para RPG. filho. E diferente de algo como a Unreal Engine, não existia uma documentação Pô, a sobre Unreal é essa da nova hora, tá? tecnologia. A BioWare ficava à mercê Ainda quero dos voltar a usar programadores da um DICE dia. para tirar qualquer uma das Mexi muito muitas pouco. dúvidas que eles tinham. Mas claro, todos os outros estúdios da EA também estavam na mesma situação. E nessa espécie de fila que ia se formando, o estúdio por trás de Mass Effect estava sempre no final. A coisa é que a EA começou a perceber que existia muito mais valor em jogos como serviços. Experiências online que são feitas para segurar o jogador para sempre, introduzindo novos conteúdos e cobrando por eles. Em outras palavras, desenvolver um jogo uma vez só, mas continuar lucrando em cima dele por anos. Mass The Effect Sims. simplesmente não era esse tipo de The jogo. Sims. Na verdade, dentro da própria BioWare, ele já não era mais prioridade. O estúdio tinha crescido muito nos últimos anos, agora com 3 escritórios espalhados ao redor do mundo, Caralho. cada um trabalhando no seu próprio projeto. Toma, Enquanto pedrada. um deles terminava Dragon Age Inquisition e o time principal em Edmond começava a trabalhar no maior projeto da empresa até ali, Anthem. A responsabilidade de Meu Mass Effect Deus. Andromeda caiu Meu nas mãos Deus, do Anthem terceiro foi e um menos desastre. experiente time da BioWare em Montreal, que só tinha sido aberto há alguns anos antes e nunca sequer tinha feito um jogo na vida. E com todos esses projetos simultâneos, o orçamento que eles tinham para trabalhar era uma miséria para os padrões AAA, cerca de 40 milhões de dólares, e você mal consegue alimentar sua família com 40 milhões de dólares. Então, é aqui que a gente se encontra. É 2015, 3 anos de desenvolvimento já se passaram, Mano. e você tem uma ideia que não funciona, Vacilaram. uma tecnologia feita Vacilaram. pela metade, e o seu já pequeno orçamento tá acabando. Vai dos O que caras você faz? focar só num projeto, né, velho? Você dá um jeito. Primeiro, o número de planetas foi cortado de 100 para 30. Depois, Tá, para um 7. terço. Ao invés de um Ué. algoritmo, eles seriam feitos à mão, cada um deles sendo mais interessante, mas mudando assim completamente a escala da exploração. E essa mudança Tá. significava que esse seria essencialmente um jogo totalmente diferente. Apesar de terem se passado 5 anos entre o início e o fim do desenvolvimento, aqueles que trabalharam no jogo disseram que ele foi feito mais ou menos em 1 ano e meio. Caralho, Enquanto essa é, fase final costuma ser usada para polir o jogo, em Andrômeda ela serviu para juntar todas as partes soltas e fazer de tudo para manter elas de pé. Claro que um dos aspectos mais afetados por isso foi o seu conteúdo. As missões, a história e os personagens tiveram uma atenção muito menor dessa vez. E onde essa pressa ficou mais aparente foi na quantidade incomum De de bug. bugs e glitches até para um grande RPG. Caralho. E claro, nas ridiculamente hipnotizantes animações faciais. Mas Meu todo mundo amigo. na BioWare sabia que o jogo que eles estavam prestes a entregar era infestado de problemas. Algo que tinha começado Nossa. como um Pô, isso novo aqui, se passo uma pra pessoa, franquia, né, mas que tinha vai terminado sozinha, como uma o povo cópia aplaude, mal né? feita. Mesmo assim, Tipo, pô, ninguém foda, ali mas é podia uma ter indústria, esperado né, a velho? Aí é recepção fuck. que o jogo recebeu. Eles enviaram Andrômeda para algumas empresas de mock Se fosse review by que fan, estimam né? a média que ele poderia conseguir no tão importante site Metacritic. E o resultado foi um alívio. Ué. 8,5. Ah, Essa comprado. ainda seria a nota mais baixa da série, Comprado. mas 8,5 é no mínimo uma ótima fundação. Daí pra Comprado. frente, eles não iriam precisar mais se preocupar com construir uma base, mas evoluir os seus pontos fracos. Significava o futuro não só de Mass Effect, mas também do time da BioWare Montreal. E o que matou de vez esse futuro foram os memes. Antes mesmo das notas serem publicadas, Mass Effect caralho. Andromeda estava sendo Ai, ridicularizado esse cara por não. todos os cantos da internet.
Da mais famosa frase do jogo inteiro ao ameaçador discurso da dona da cadeira mais desconfortável do mundo, até a mais nova e de longe mais ridícula dança do Fortnite. Pra qualquer jogo, isso já seria ruim. Mas pra um tão aguardado como esse, era uma sentença de morte. E no resto do jogo, os críticos também não perdoaram. O combate era a melhor parte e os gráficos conseguiam ser fantásticos às vezes, como um Battlefield. Mas a história era genérica e previsível, os personagens, principalmente o protagonista, eram desinteressantes, as missões repetitivas. Pô, parece um jogo fan-made, né? Elevado a franquia, que um fã foi lá e fez, né? Simplesmente não estavam lá. A média final foi 7.1. Naquele ano, a EA confirmou que Mass Effect seria colocado em uma pausa indefinida e alguns meses depois, o time de Montreal foi fechado. A partir daí, a EA ficou cada vez menos interessada em grandes investimentos que tinham uma performance baseada em qualidade. A própria BioWare foi talvez a pior vítima disso. Perto do seu próximo jogo, Anthem, Andrômeda era uma conquista maior que as pirâmides de Gizé. Perto do resto da série, ele era o barraco de feira do desastre. Não é uma coincidência que esses dois jogos tenham acontecido por volta da mesma época. Uma mudança que já vinha acontecendo de forma gradual, mas constante nessas duas empresas, que são cada vez menos as interessadas em fazer jogos bons ao invés de bons produtos. E em 2018, esse número ficou menor ainda com Fallout 76. Tá. Fallout. Alguns meses antes, o Twitch da Bethesda anunciou o jogo em uma live que durou esse aí que tem a série, né? Fizeram a série por 2 milhões de pessoas, onde absolutamente nada aconteceu. Mas a ideia de um Fallout Online era algo que todo mundo queria. E não era como se esse fosse um projeto dado para alguma empresa aleatória para ganhar uma grana rápida. Esse era um jogo que estava sendo feito por múltiplos estúdios da família Bethesda e supervisionado pelo lendário Bethesda Game Studio, que tinha sustentado a ascensão da empresa com um dos poucos RPGs maiores que Mass Effect, The Elder Scrolls, e tornado os clássicos jogos da série Fallout uma parte da cultura. Depois do trailer, um site de turismo de West Virginia, onde o jogo ia se passar, reportou um aumento de 15 vezes no seu número de visitantes. Era o tipo de jogo que as pessoas compravam em massa as diversas edições de colecionador, porque elas sabiam que aquele seria um momento histórico. E realmente foi muita história que eles receberam. Ai, caralho. Meu amigo. Pô, ainda reclamam da Ubisoft, né, velho? Caralho. Sim, o jogo era horrível. Uma tentativa quebrada e francamente novata de um MMO simples. Mas disso você já sabia. O incrível aqui foram todos os jeitos que a Bethesda cagou completamente em tudo que ela tentou fazer em volta dele. Cada uma daquelas edições especiais tinha algum problema, que ia de publicidade enganosa até uma ameaça à sua vida. Como por exemplo, essa mochila, que foi vendida como sendo feita de lona, mas que no final foi entregue com um material muito inferior de nylon. No começo, a resposta da Bethesda para as reclamações foi... Mas depois de muita controvérsia, ela finalmente cedeu e deu 500 Atoms, a sua moeda virtual, para aqueles afetados. 500 Atoms era cerca de $5 e não servia nem para comprar uma mochila de lona dentro do jogo. Levou 7 meses para que o produto que tinha sido anunciado fosse finalmente entregue. Aí teve essa garrafa, que parecia nas imagens ser feita de vidro, principalmente por esse absurdo $80. Caralho, $80, filho, é R$2.000. Era só uma garrafa normal com uma embalagem de plástico em volta. Uma embalagem que aparentemente justificava o preço do que hoje seriam R$425. E o rum dentro dela era nojento. Mas pelo menos ele não te matava. O que eu já não posso dizer sobre esse capacete. Meu Deus. Que foi enviado com altos níveis de mofo e considerado tóxico por um órgão do governo. Pra sorte da Bethesda, os não caras foi vendendo muito difícil fungo. trocar eles por um que, sabe, não te matava, porque das 20 mil unidades produzidas, só 36 tinham sido vendidas. Caralho. E a lista continua. O seu site foi hackeado e as informações pessoais, como nomes, endereços e e-mails foram roubadas. Pelo menos um
Um jogador foi banido por ter balas demais, como se nem a Bethesda acreditasse que alguém conseguisse passar tanto tempo no seu jogo. Ela prometeu que a sua loja virtual só venderia itens cosméticos, só pra virar de costas e vender um monte de itens nada cosméticos. Uma loja, aliás, que quebrou a lei de vários países com promoções falsas. E pelo menos 75 filhotes de poodles foram sacrificados durante o desenvolvimento desse jogo. E depois de tudo isso, como agradecimento aos poucos dos seus fãs masoquistas que continuavam jogando, ela lançou Fallout First, um serviço de assinatura de $100 por ano que te dava uma mesada de átomos, como se você fosse uma criança, passe de batalha, e recursos como servidores privados que já deveriam estar no jogo desde o primeiro dia. Um jogo que, apesar de tudo isso, continuava sendo pago. Mano, você quer escambo, a única boa notícia aqui é que esse provavelmente não vai ser o último Fallout. Para uma empresa que dizia ser a última luz para os jogos single player, ela tem feito muitos jogos como Fallout 76 nos últimos anos. Mas o completo fracasso desses jogos pode ser aquilo que vai fazer com que a Bethesda consiga se salvar. Porque, sinceramente, a EA sempre vai estar ali, se equilibrando no limite do aceitável. E a Konami já jogou a toalha faz tempo. Mas na Bethesda, eu ainda tenho esperança. E a Ubisoft, porque, mais do que nunca, a gente precisa de empresas que pensem no longo prazo. Não no sentido de extrair a maior quantidade de dinheiro pelo maior tempo possível, mas em criar jogos que sejam lembrados pelo que eles eram e não pelo que eles poderiam ter sido. Que construam franquias ao invés de destruírem o seu legado. Infelizmente, né? Infelizmente, mas é difícil, velho, porque, né? Sei lá, não sei se é falta de diretor, se é falta de alguém pra pôr ordem no coreto, né? Sei lá o que acontece, velho. Mas só sei que é um grande desperdício de dinheiro, né, velho? Acaba que, tipo assim, os caras tentam economizar pra fazer tipo, 3 projetos simultâneos, ao invés de focar num só, bota fé. Isso aí que é foda, velho, né? Sei lá, eu acho que eles deveriam abrir mais a mente no quesito de focar, primeiro, né, no básico. Os caras querem fazer 3 projetos ao mesmo tempo, pô. F, né? F demais, né? Como é que faz? Não faz, né? Eu só sei que tem, tipo, Ubisoft, a Sony, né? No caso, Santa Monica Studios, né? Que faz o God of War. Cara, God of War foi muito criticado na época. Não criticado, né? Mas houve, né, esse discurso quando teve essa troca, né, do hack and slash pro atual modelo de jogo, né? Tem muita gente que prefere o estilo antigo, né? E tem muita gente que entende, né, que mudou mesmo, né? Porque a geração mudou. Eu, particularmente, no caso de God of War, né? Eu prefiro a jogabilidade antiga. Não que a nova seja ruim. A nova é boa também, né? Mas é bem diferente da antiga, né? É outra trilogia, querendo ou não, né? É outra trilogia não, né? É outra franquia, né? Praticamente, né? Então é bem meio diferente. Só manteve mesmo o personagem, né? O estilo de jogo mudou full, né? É bem diferente, né? É bem diferente. Mas se for me perguntar qual que você preferiria se você fosse escolher, cara, o modo antigo. Mas o novo ele valoriza mais algumas coisas, né? Tem mais detalhe, né? Você pode ver mais de perto alguns detalhes e tal, né? Mas o modelo antigo eu preferiria, né? A câmera mais de longe e tal, né? Mas enfim, é um estilo um pouco diferente um do outro, né? Mas só lembrando disso mesmo. Red Dead Redemption também é um jogo que, né? A Rockstar, né? Faltou falar da Rockstar, né? Os acertos da Rockstar no decorrer dos anos, né? Desde GTA San Andreas, na verdade GTA do PlayStation 1, né? GTA 2, GTA 1, né? E a Rockstar também é, pô, gigante, né? No mercado. Eu acho que o GTA, né? 6, quando lançar, vai parar a indústria do entretenimento, né? Vai ser uma revolução do entretenimento, né? Então eu acho que também vai ser um divisor de águas, provavelmente aí no mundo dos games, né? Quando lançar o nosso GTAzinho, né? Quando chegar GTA vai estar uns R$800, velho. Eu tenho certeza que a Rockstar vai meter esse louco. E vai ter muita gente que vai comprar, né? Mas enfim, da hora, pô. Canal Gameira ou Gamer Era, né? Da hora, pô. Da hora.